vai começar a ver, depois que a gente viu o último de nós, programação dinâmica, vamos ver agora algumas coisas sobre ordenação. Professor, semestre passado você encheu o saco da gente com a ordenação. Foi selection sort para cá, insertion sort para lá, temos 15 quick sort, teve um edge sort. Tive até que fazer prova sobre isso, professor. Foi chato. Mas temos algumas ideias ainda mais para falar. Então, algumas coisas que a gente vai falar aqui. Em primeiro lugar, que a gente está vendo os livros, tá? Os livros aqui, ordenação a gente se lembra. Opa, alguém quer comentar alguma coisa? Ô, professor, eu não sei para o pessoal aí, mas seu áudio tá meio ruim. Tá meio ruim, melhor agora? O áudio que o senhor tá falando aí tá. Melhorou agora? Melhorou. Bom, é assim então. É que eu tô com o ventilador perto de mim, que da última vez eu fiquei só num rio aqui com o ventilador desligado. Aí, em compensação, ele sopra perto do microfone e fica um ruído, né? Isso. Agora melhorou. Tá bom? Obrigado. Vamos lá. Beleza. O próximo ato que a gente vai ver aqui de ordenação, os três que a gente vai ver hoje, eles se distinguem dos demais por duas coisas. Em primeiro lugar, eles fazem ordenação sem usar comparação. Então, são três ideias que só podem ser aplicadas em certos nichos, mas onde se aplica você pode ordenar sem necessidade de comparar. E não só isso, nesses nichos eles vão ser mais rápidos que o Quicksort. Tá certo? Aí a gente começa a falar um pouco sobre isso e semana que vem a gente começa a complexidade, tá bom? Então hoje o assunto é uma coisa curiosa, né? Vamos imaginar o seguinte. Eu vou contar dados, eu vou ordenar dados cuja a opção, a variedade de números deles é limitada. Aí tem uma ideia curiosa a respeito disso. Que ideia é essa? Bom, se vamos supor que eu tenha 15 dados para ordenar, mas cada um dos dados só pode ter 3 valores. Uma, duas ou 3 estrelas. Tá certo? Se eu contar quantas cartas tem uma estrela, quantos dados tem 2 estrelas e quantos dados tem 3 estrelas, e somar tudo, então obviamente o tamanho total do meu array, concordam? Acho que é uma ideia simples. Agora, pensa o seguinte. O que eu vou fazer? Eu conto todas de uma. Então, e deu-nos 4 de 1 estrelas. Vocês concordam comigo que os dados ordenados com 1 estrela estarão nos índices de 0 a 3? Vocês entenderam? Entendi. Não entendeu? Se eu tenho. Se os valores possíveis é 1, 2 ou 3, eu quero ordenar do menor número de estrelas para o maior número de estrelas. Ou eu tenho 4 dados com 1 estrela. Há alguma dúvida de que eles ocuparão os 4 primeiros índices de 0 a 3? Tá confuso? Deixa eu ver se eu consigo melhorar um pouquinho as situações. Só dar uma pausa aqui na gravação que eu vou abrir aqui no site. Voltou o áudio. Pronto. É o seguinte, estão vendo essas cartas, né? Os dados são meio artificiais da época do Overwatch 1, quando ele estava bombando. Então vamos supor que tem essas cartas, esses cards. Tá certo?
Agora, eu tenho aqui um total de 12 cards. Isso. 4, 4, 4, total 12. Observe que a dificuldade varia de 1 para 3 estrelas. Tá bom? Alguma dúvida a esse respeito? Pronto. Então vamos contar quantas cartas de 1 estrela. Podemos? Nessa primeira página temos uma, aqui temos 0 e aqui temos 2. Total 3 cartas. Tá bom? Bom, se eu estou ordenando por estrelas do menor para o maior, vocês concordam que a última carta com estrela vão ficar no... As cartas com estrela vão ficar nos índices 0, 1 e 2? Todo mundo concordou, não é isso? E depois dele eu começo a botar as cartas de 2 estrelas e depois as de 3 estrelas. Concordam? Ótimo. Então vamos fazer o seguinte. 1 estrela, eu vou anotar aqui no chat, nós temos 3 cartas. 2 estrelas, vamos contar. 2 estrelas no começo. Temos 3 aqui, mais 2 aqui, 5. E fechou 5, concordam? Ótimo. E 3 estrelas a gente vai contar também. Aqui não tem nenhuma. Temos 2 aqui e 2 aqui. Total 4. Vou anotar no chat também. Pronto. Aí o que acontece? Eu vou somar, eu vou alterar, vou melhorar esses dados para ordená-los. De que forma? Eu quero saber quantas cartas tem 2 estrelas ou menos e quantas cartas tem 3 estrelas ou menos. Isso é feito da seguinte forma: 1 estrela não muda nada, 3 cartas, 2 estrelas será o que tinha 2 estrelas mais o que tem uma. Então vou ter 8 cartas com 2 ou menos estrelas. Concordam? Tranquilos? E 3 estrelas, eu vou ter as 4 cartas, mais as que eu contabilizei com 2 estrelas ou menos, 8, né? Totalizando 12 cartas com 3 estrelas ou menos. Certo? Aí eu vou usar essa informação para ordenar. Como assim eu vou usar essa informação para ordenar? Eu vou ler o vetor de trás para frente. Isso aqui é a última página. Quem é aqui a última carta aqui? Alguém pode abrir o microfone e falar? Sombra, Quantas estrelas? 3 estrelas. No contador de estrelas, quantas cartas tem com 3 estrelas ou menos? Tá no chat essa informação. Tem 12, concordam? 12 cartas. 12. O que eu vou fazer? Decremento 1 e cartas ordenadas no índice 11 vai receber sombra. Tá certo? E 3 estrelas eu decrementei. Eu decrementei para fazer isso.
ela vai estar com 11 cartas, porque eu já botei sombra no vetor ordenado. Todo mundo entendeu esse passo? Sim, professor. Pronto. Antes de sombra, nós temos Bastion. Quantas estrelas tem Bastion? Uma. Uma. Um estrela diz que eu tenho 3 cartas, não é isso? Sim, sim. Então eu decremento uma. Então as cartas ordenadas no índice 2 recebe Bastion. E meu 1 estrela fica com 2. Ok, uma eu já botei no índice 2. Ok? Sim. Próximo. O próximo é Genji, não é isso? Quantas estrelas ele tem? Tem 3. 3. Então, cartas ordenadas. Quantas tem nas 3 estrelas? Tem 11, 4. né? É, 11. Então, eu vou tirar, decrementar uma, fica em 10, né? Então, cartas ordenadas no índice 10 recebe Genji. E 3 estrelas cai para 10. Tranquilos? Aham. E a próxima anterior, quem é? Mercy. Mercy. Mercy tem 1 estrela. 1 estrela estava com 2, então cartas ordenadas, 2 menos 1, 1, né? No índice 1, recebe Mercy. Tá bom? E 1 estrela, agora, que está com uma carta só. Ok? Voltei para cá. Mei, quantas estrelas ela tem? 3 estrelas. Então, cartas ordenadas. Recebe meio. Mas qual o índice? O índice dela? É. 3 estrelas está quanto? 3 estrelas tá 10. Subtrai 1, 9. 9. Porque no 10 já botamos Genji. Uhum. Tá Mei. Tá certo? Aí, 3 estrelas. Agora cai para 8. 8 não, perdão, para 9. Porque eu já botei mais um ali. Antes dela vem Doomfist. Em que posição ele vai ficar, gente? 8. 8, que é 3 estrelas. O número de cartas com 3 estrelas menos 1, né? Então, cartas ordenadas. No índice 8 recebe Doomfist. Tá? Eu só vou anotar isso aqui num documento em branco do Sublime para a gente não se perder depois, tá? Então deixa eu ir botando, só anotando o que a gente já fez até o momento. Aí depois a gente conversa. Mercy. Nós botamos Genji. Pegando aqui o histórico do chat. Bastion e Sombra. Acho que a gente pegou aqui. Então essas são as 6 cartas até o momento. E aí, depois de Doomfist, né? A gente tá voltando. Macri, não é isso? Que acho que até mudou de nome, não sei como é que ficou o nome dele. Cartas ordenadas. Ele é quantas estrelas? Duas. Duas. Duas, tínhamos 2 estrelas com 8 cartas. Então ele vai para 8 menos 1, 7. Então Macri vai para o 7. E 2 estrelas. Subtraído uma. Antes dela quem vem? Antes dele quem vem agora? Diva. Diva. Quantas estrelas ela tem? 2. Então para que índice?
7. 7. Conta direito. Não esqueceu de subtrair 1. Ah, é verdade, fica 6 então, né? No caso. Diva. É? É. Então, diva vai para a posição 6. E 2 estrelas vai cair para 6. Tá bom? Próximo, Reaper, não é isso? Então, Reaper, ele é 1 estrela. 1 estrela nós estamos com uma carta, não é isso? Segundo Isso, o professor. histórico do chat. Então, cartas ordenada. No índice 0, que é 1 menos 1 dá 0. Recebe o Reaper. E aí a gente atualiza 1 estrela que fica com 0. Antes dele temos a Simetra, né? Simetra é 2 estrelas. 2 estrelas está no índice 6. Então ela vai para o índice 5. Correto? Correto, professor. Simetra. E 2 estrelas cai para 5 agora, né? Com 2 estrelas igual a 5. Antes dela nós temos mais duas estrelas. Nós temos Tracer, não é isso? Tracer é. Então ela vai para o índice 4, né? Uhum, decremento. Uhum. Tracer, 2 estrelas igual a 4. Eu vou anotar essa operação. E por fim nós temos Winston, não é isso? Ele tem 2 estrelas também. Então ele vai para o índice 3. Ok? Ok. Aí acabou as cartas, né? Bom, eu vou aqui para o Sublime, né? E a gente só vou anotar aqui quantas estrelas tem cada um aqui do lado, tá? Deixa eu botar vocês para ver o Sublime que eu estou vendo. Eu só vou anotar do lado do nome do personagem quantas estrelas ele tem, tá? Estão vendo aqui, né? Todo mundo está vendo a mesma coisa que eu. Ótimo. Agora vamos ver como é que o vetor ordenado ficou, tá? Então eu vou aqui anotar a posição. 6, 7, 0, 1, 2. Hello? Aí quem a gente botou no índice 0 foi o Reaper, não foi? Vamos aqui, vou de trás para frente. Winston ficou no índice 3. Opa. Pelo amor de Deus. Tracer ficou no índice 4.
Simetra ficou no índice 5. Reaper ficou no índice 1. Índice 0, perdoe. Diva ficou no índice 6. McCree no 7, professor. Aqui ficou no 7. Doomfist no 8. May no 3. Perdoe no 9. Mercy no 1. Genji no 10. Bastion no índice 2. E o Sombra no 11. Ok. E no final nós estamos agora com o vetor ordenado. Agora foi massa de compreender a ordenação. Essa é uma ordenação que não faz comparação, se vocês forem notar. Uhum. O que ele fez? Ele se aproveitou de informação curiosa, específica e importante. A quantidade de valores possíveis é limitada, e não só é limitada, como ela é muito menor que o tamanho do array. Concordam? O array tem 12 posições, a quantidade de valores possíveis para estrelas é apenas 3, não é isso? Concordam comigo? Sim, professor. Aí o que acontece? Quando a gente contou quantas tinham em cada valor, observe, eu posso usar o valor das estrelas como índice do meu array. Então eu começo a contar quantas com uma, quantas com duas, quantas com três. Aí o que acontece? Se eu somar tudo, obviamente vai dar o total do tamanho do array. Mas também me dá, se eu somar, por exemplo, quantas cartas tem duas estrelas com uma, eu tenho um total de cartas com 2 estrelas ou menos. Mas mais que isso, eu sei que as cartas de 2 estrelas não vão passar, não vão chegar a esse total. Porque o último índice que ele ocupa tem que ser um menor que o total de cartas com 2 estrelas ou menos. Vocês entendem esse conceito? Vamos olhar aqui para cima. Quando eu botei sombra, como é que eu descobri que sombra é no índice 11? Bom, eu contei o total de cartas. Tinha 4 cartas com 1 estrela, umas 3 cartas com 1 estrela, umas 5 cartas com 2 estrelas e 4 cartas com 3 estrelas. Eu sabia que então que no total tinha 12 cartas com 3 estrelas ou menos. Aí eu olhei sombra. Quantas estrelas tinha? 3. Então olhei, se eu tenho 12 cartas com 3 estrelas ou menos, ela não pode. A carta sombra não pode ocupar um índice 12. Ela tem que ocupar um índice a menos. Então ela ocupou 11, o índice 11, que era a quantidade de cartas que eu tinha no vetor não ordenado com 3 estrelas ou menos. Menos 1. Aí eu subtraí depois isso do total de cartas, porque eu já botei uma carta agora no vetor ordenado. Quando eu li Bastion, eu sabia, olha, tenho 3 cartas com 1 estrela ou menos. Então Bastion tem que ocupar o índice 3 menos 1. Índice 2. E aí eu coloquei o Bastion diretamente na posição correta dele. Tá certo? Quando eu li Genji, bom, só tinha 11 cartas com 3 estrelas ou menos agora, fora de ordem. Subtrai 1, porque Genji vai para cartas ordenadas, ele fica no índice 10. Então ele é inserido diretamente no índice 10. E assim por diante. Quando eu li Macri, 2 estrelas, eu tinha o quê? 8 cartas com 2 estrelas ou menos.
Eu tirei uma, que é o Macri que vai entrar aqui, e ele ocupou o índice 7. Entenderam isso aqui? Tranquilo, Lucas. Qualquer coisa ela vai estar gravada e você pode assistir depois. Pronto. Essa é a primeira ordenação que nós vamos ver hoje. É uma ordenação sem comparação, como vocês estão vendo. Em nenhum momento as cartas são comparadas para ver quem vem antes e quem vem depois. Mas eu consigo ainda assim obter a ordenação final, explorando uma outra propriedade dos meus dados. Nesse caso, essa ordenação só vale a pena quando os valores possíveis pelos quais eu quero ordenar são menores do que o total do array. Ou seja, aqui eu só tinha 3 valores possíveis nos meus dados, 1, 2 ou 3 para esse número de estrelas. Então eu poderia usar essa ordenação por contagem para ordenar essas cartas e ficar mais rápido que o Quicksort. O quão mais rápido seria que o Quicksort? Hum? O quão mais rápido seria que o Quicksort? A gente vai começar a aprender isso semana que vem, a gente vai ter essa noção de proporção. Mas o Quicksort quando ele vai... Isso aqui vai crescer linearmente com o número de dados que você tenta ordenar. O Quicksort vai ser um pouco acima do linear, em termos de custo de tempo. Então, quanto mais dados vier, o Quicksort vai aumentar um pouco mais que o linear, e esse seria exatamente linear, então ele vai ficar um pouco mais abaixo. Eu acho que eu tenho um slide aqui no fim que conta esse tempo. Deixa eu achar ele. Não tá aqui, não tá aqui, não tá aqui, não tá aqui. Eu tenho essa tabela em algum caso, eu já passei dela. Ah, tá aqui. Aqui não tem contagem não. Mas ele vai ficar um pouco inferior ao Quicksort. E implementação, né? Como é que isso aqui é implementado? Então, vamos lá. Eu vou precisar de um vetor de contadores de 0 a k. Como é que é assim? Bom, todo mundo aqui sabe fazer um contador, não é isso? Agora eu vou querer um contador para cada valor possível. Então eu vou criar um valor de contadores, onde o índice que eu vou usar para descobrir que contador incrementar é o valor pelo qual eu quero ordenar. Fez sentido o que eu falei? Pronto. Então esse C vai ser meus contadores, de 0 a k. B é o vetor ordenado. C vai contar os elementos menores ou iguais a I. E B é a saída, que é o vetor ordenado. Então como é que isso funciona? Para ir de 0 até k, todos os contadores são inicializados com zeros. Acho que nenhuma dúvida nessas primeiras 4 linhas. Concordam? Depois, o que é que eu vou fazer? Eu vou ler o vetor, aí o contador do índice do valor que eu estou lendo, ele é incrementado. Esse é o segundo laço, linha 6 a 8. Alguma dúvida nele? Tranquilos? Pronto. Fiz isso, note que eu criei os contadores do 0 até k, só que aqui eu vou então fazer o seguinte, para ir de 1 até k, porque é de 1. Note que eu vou somar o índice do contador I com o índice anterior dele. Então, o contador da quantidade de estrelas é igual ao contador daquela quantidade de estrelas mais a quantidade de estrelas que foram contadas antes dele. Ou seja, quantidade de cartas com 1 estrela é cartas com 1 estrela ou 0. Tem 0 cartas com 1 estrela, mais cartas de 1 estrela só dá 1 estrela. 2 estrelas é a quantidade de cartas de 2 estrelas mais o que eu contei com 1 estrela ou menos. Quantidade de cartas de 3 estrelas é a quantidade de cartas de 3 estrelas mais quantas cartas eu contei com 2 estrelas ou menos. Entendido esse terceiro laço? Pronto.
Aí vem talvez a parte, só que vocês têm que se acostumar a ler esse trecho. O que acontece? Eu vou ler agora as cartas de trás para frente. Nota que J começa no último índice e vai voltando até o índice mais baixo. Tá certo? Aí, só uma coisa, esse código que está para comprar linguagem que conta a partir de 1. Se for contar a partir de linguagem que conta a partir de 0, como Java ou C++, é só trocar a ordem das instruções 15 e 16. Você decrementa o contador naquela quantidade de estrelas e você usa esse valor, o vetor ordenado, no contador do valor que você está lendo, recebe a carta que você está lendo. Ok. Olhem bem para essa instrução, vou até dar um zoom nela. Quem não entendeu, se manifeste, por favor. O que é que está acontecendo? O vetor ordenado é o contador da carta que você está lendo, no índice do contador da carta que você está lendo, recebe a carta que você está lendo. Essa instrução seguinte é para decrementar esse contador. Se a linguagem de programação começa a contar a rei do zero, ela tem que vir antes da instrução 15. Senão, ela pode ficar aqui mesmo. Alguma dúvida? Pronto, vamos ver aqui. Se lembra quando eu olhei para as cartas do Overwatch de volta e eu comecei pela sombra? Lembra disso, Jesus? Pronto, eu estou vendo a sombra porque... Não está nessa prova não. Eu comecei pela sombra porque ela é a última carta. Então o que acontece? Eu vou olhar o vetor do último índice voltando para o primeiro. Deixa eu voltar para Overwatch, perdoe. Então começo sombra, depois Bastion, decrementando o meu índice até voltar para o índice inicial. Entendeu? Aí eu disse, onde ela em que posição essa carta vai? Ela vai na posição do contador decrementado. Então B, no índice do contador da carta que eu estou lendo, recebe a carta que eu estou lendo. Ficou mais claro? Então, como isso qual a instrução disso? B, no índice do contador da carta que você está lendo, recebe a carta que você está lendo. O único cuidado que eu estou ressaltando é que esse pseudocódigo está para vetores contando a partir de 1 como primeira posição. Se vocês querem contando a partir de 0, é só botar a instrução 16 antes da 15. Decrementar o contador da carta que você está lendo antes de usar ele. Tá certo? Alguma dúvida? Tudo certinho, né? Então vamos para a próxima ordenação. Ok, isso aqui eu vou explicar, se eu começar a explicar isso aqui semana que vem. Não vou entrar nisso daqui, isso aqui acho que vai lá pro final agora. O próximo algoritmo, ele é baseado em máquinas de ordenar cartões. É algo antigo, mas extremamente útil ainda hoje em dia. Antigamente os cartões, vocês sabiam que antes de a gente escrever o código na tela, a gente escrevia as instruções perfurando a instrução que nós estávamos usando no cartão e os valores que a gente estava utilizando, não era isso? Vocês já viram isso em introdução ao computador ou introdução a... Pronto. Aqui é um algoritmo que herdou dessa ideia. Então eles basicamente furavam os cartões para dizer em que ordem teriam que ser inseridos no computador para serem lidos. Acontece que alguém adaptou essa ideia para uma ordenação em que você vai ordenar um dígito por vez. Então, isso vai dar certo quanto à quantidade de dígitos ou de campos que você quer ordenar com base em vários campos do seu dado.
certo? Aí você assume que cada coluna é um campo. Por exemplo, você quer. Eu não acompanho muito futebol. Alguém que acompanha futebol? Futebol brasileiro, Campeonato Brasileiro, alguém que acompanha? Ótimo. Quais são os critérios para ordenar a pontuação dos times? Para ordenar do primeiro ao último, rodada por rodada. Pode me contar? Eu imagino que o total de pontos seja o primeiro, mas ele não é o único. Existem critérios de desempate, não é isso? Quantidade de pontos. Vitória 3 pontos, empate 1 ponto. Se der empate em quantidade de pontos, qual o desempate? Existem vários critérios, professor, mas geralmente usa primeiro saldo de gols. Aí Saldo se de também gols. tiver empate, aí vão para outros Aí vão para critérios. outros critérios. Então é como se eu tivesse vários critérios com base em informações diferentes do meu dado, porque cada time tem um saldo de gols, cada time tem uma pontuação, cada time tem um número de vitórias, um número de derrotas e um número de empates. Não é isso? Ainda vai ter vitórias fora de casa, vitórias em casa, entre outras coisas. Não é isso? Pronto. Então, pense cada um desses critérios como sendo suas colunas. Você quer ordenar o campo mais significante, o que de maior valor, é a quantidade de pontos. Mas o segundo campo de maior valor, saldo de gols. O terceiro, vamos supor que é o número de vitórias. O quarto, um decrescente em número de derrotas, ou um crescente em número de derrotas. E o quinto, o número de empates, por exemplo. Não é assim? Então, quando você tem vários campos a considerar, você pode usar a ideia desse algoritmo e ordenar seus dados todos usando dessa forma. Então, outros campos que podem fazer isso. Datas. Hoje as datas, todas elas têm a mesma coisa. Dia, mês e ano, não é isso? Ano tem prioridade sobre mês e mês sobre dia. Diga, Fabrício. Apertei sem querer aqui, foi mal. Não, tá tranquilo. Então, quando você tem dados com vários campos, CEPs. No Brasil, todos os CEPs têm 8 dígitos, não é isso? A Austrália, todos os CEPs têm 4 dígitos. Então, cada país tem seu código postal, ele tem uma quantidade fixa de dígitos. E esses dígitos precisam ter significado. Por exemplo, no Brasil, os 2 primeiros dígitos dizem o estado e a região do estado para onde a encomenda tem que ir. E cada um dos dígitos subsequentes vai aproximando até chegar na rua da pessoa, não é isso? Então, ele é utilizado ainda hoje em dia para fazer esse tipo de ordenação. Certo? Registro multicampo, a ideia é ordenar uma coluna por vez. Só que ele é contra-intuitivo. Deixa eu dizer o que é isso. Se eu lhes pedir para ordenar isso aqui, por que dígito vocês começariam? Notem que todos os dados têm 3 dígitos. Por que dígito você começaria? Pelo menor. Hã? Por favor, eu não ouvi direito. Eu começaria pelo menor. Pelo menor? Ok. Quem começaria pelo maior? É uma turma estranha. Todo mundo começando pelo menor. O normal do ser humano, como a gente vê todos os de uma vez, é começar a ordenar pelo dígito mais à esquerda. Por que o mais à esquerda? Porque eu já separo pelas centenas quem vem antes e quem vem depois, né? Por exemplo, 329, 355 tem que vir antes 457. 436 eu posso ver depois onde é que vai estar, mas tem que vir antes, ele vai ter que vir antes 657, 720, tem que vir antes 839. E depois eu preciso olhar só 2 números por vez, eu tenho mais ou menos tudo ordenado depois. No computador, no entanto, acho que vocês leram o slide anterior, ele funciona melhor ordenando o primeiro dígito menos significativo. Então ele ordenaria primeiro a unidade. Tá vendo?
Depois ele ordenaria a dezena. Professor, ainda está fora de ordem. Não, olha aqui, a unidade. 0 vem antes do 5, 5 vem antes do 6, 6 vem antes do 7, 7 e 7 estão empatados, e 7 vem antes do 9. Então, nessa coluna aqui, os dígitos estão ordenados pelo dígito menos significativo, o da unidade. Bom, aí quando eu vou para cá, observe que eu ordenei agora pelo segundo dígito. 2 vem antes de 3 e 5, e 3 vem antes de 5. Mas olha que coisa interessante. Olha só os últimos dois dígitos. Vamos ler essa sequência dos últimos dois dígitos? 20, 29, 36, 39, 55, 57, 57. Ou seja, está ordenado por dois dígitos. Notaram isso? Professor, ele faz isso com todo tipo de. Não é todo o grupo de ordenação. Toda coisa é só nesse, não é só nesse sorte aí. Ele vai precisar de um algoritmo de ordenação auxiliar. E esse algoritmo de ordenação auxiliar tem que atender a uma certa propriedade. A gente vai falar daqui a pouco. Mas é uma propriedade simples. Atendendo essa propriedade, se você ordenar pelo último dígito, depois pelo segundo, ele vai ajustando. E quando ordenar pelo terceiro, lá você vai ter os números todos ordenados. Para isso funcionar, esse algoritmo ele vai fazer o seguinte. Olha como ele é simples. Para cada critério, para cada dígito, usar uma ordenação estável e ordenar o array usando o dígito i. Ou o campo que você quer. Diga, João. Professor, nesse caso, de certa forma, quando você ordena o último, como você ordenou aí no slide, você pode voltar ao slide? Só para... Sim. Nesse caso, na última ordenação, vai desordenar os outros dois que ele tinha ordenado antes, né? Esse é o pulo do gato. Pense o seguinte. Para isso funcionar, observe que essa ordenação tem que respeitar uma coisa só. Em caso de empate, por exemplo, aqui na coluna mais esquerda, eu estou ordenando pela unidade. 457 tem um dígito 7. 657 tem um dígito 7 no final, não é isso? O desempate tem que ser na ordem que eles aparecem no vetor. Ou seja, 457 vai ficar antes do 657. Tá bom? Observe que nessa primeira ordenação, 329 e 839, os dois terminam em 9. Mas como 329 vem antes, ele é colocado antes do 839. Se essa ordenação auxiliar que ele vai utilizar respeitar isso daí, então vai dar certo. Por quê? Na hora que está o 720 aqui, ele vai empatar com 329, não é isso? Nesse empate, ele vai manter o 320 antes do 329. Por quê? Porque o 720 apareceu antes. Mas observe que por causa disso, você tem 20 antes de 29. Ou seja, como eu ordenei pelo outro critério, é como se o critério anterior, que ele não está vendo agora, fosse respeitado para o desempate. Tá certo? E aí, quando ele ordena o terceiro pelo dígito mais significativo, observe, 329 e 355. Os dois têm 3 no começo. Por que ele botou 329 antes? Porque no vetor 329 aparecia antes. Por que apareceu antes? Porque 2 vem antes do 5. E por que ficou o 9 ali? Por causa da ordem dos vetores. É como se fosse o seguinte. Não tem esse campeonato brasileiro, as pontuações? Ordena primeiro pelo último critério de desempate, depois pelo penúltimo, depois pelo antepenúltimo, até chegar ao primeiro. Se a sua ordenação for estável, ou seja, em caso de empate no critério, vai na frente quem aparece antes, então no final você vai ter todo mundo ordenado.
Entendido? Entendi, professor. Agora, no fim das contas, vai dar no mesmo. As duas formas vão ordenar do mesmo jeito, né? No final. Sim, mas tem uma coisa aqui. Em primeiro lugar, você não usou comparação. Se você parar para pensar, se eu estiver ordenando datas ou CEPs, se você parar para ver, anos, dificilmente você vai voltar 200 anos no tempo. Ninguém é tão velho assim. Meses, você só tem 12 meses possíveis. E dias de nascimento, só tem 31 dias possíveis para a pessoa nascer. O dia, né? Se você considerar os dias só tem 28, 29, 30 ou 31, ninguém pode ter nascido no dia 32. Então, se eu tiver que ordenar um monte de pessoas por data de nascimento, eu ordeno primeiro por dia, depois por mês e depois por ano. Aí eu vou ter ordenado do mais velho para o mais novo. Entenderam a lógica? Agora sim. Professor, aí tipo, ele meio que volta atrás, né? Porque ali, tipo, na terceira. Não precisa voltar atrás. Não tem isso que eu estou falando, que em caso de empate, quem apareceu antes no array que vai para frente? Entendeu, Fabrício? Esse, esse critério Não, eu assim. tô querendo, tipo, na segunda fila ali, ó. O Hum, 329 tá na penúltima. Aí depois ele sobe e sobe de novo, tá ligado? Isso acontece com o 457. pronto, olha, vamos entender então aqui. Da coluna mais esquerda para a primeira direita, ele ordenou olhando apenas o último dígito. Sim, é isso que eu tô. Primeiro a unidade, a dezena e a centena. É, Aí só que tem um número que fica variando, ele não trava, não. pronto, olha, quando ele ordena a dezena, ele não está olhando nem a unidade, só está olhando o segundo dígito. Isso ajuda se ele disser isso? Aham. Ele não está olhando a unidade, ele só está olhando que tem 2 no segundo dígito. Aí então quando ele vai ordenar a centena de novo, aí ele reordena tudo de novo. Tudo de novo, mas ele só olha o terceiro dígito. Ele não olha nem o segundo nem o primeiro dígito. Ele olha um por vez porque ele sabe que os outros já estão ordenados. O que acontece? Aquele primeiro que a gente viu, a ordenação por contagem, ele é estável. Ou seja, em caso de empate, quem vem antes no array original vai vir antes do que o seu empate no array ordenado. Então, quando ele ordena pelo último dígito, estão ordenados por ali. Quando vai ordenar para o segundo, em caso de empate, quem apareceu antes ordenado do primeiro dígito é que vai na frente. Ou seja, isso significa dizer o quê? Quem tem a unidade menor vai para frente. Ah, agora entendi. Então, Agora esse botei fé. critério de desempate simples me permite ter informação que eu precisaria olhando outro dígito. Eu não preciso olhar outro dígito, porque como a ordenação é estável, basta eu pegar o índice anterior. Quem está ocupando o menor índice que vai para frente. Entendi agora. E aí ele ordena tudo. O que isso quer dizer? Bom, eu tenho uma ordenação super rápida para dígitos, mais rápida que o Quicksort. Eu posso aplicar ela uma vez para cada um dos dígitos e ter todo mundo ordenado. Tá certo? Que outro uso tem para isso? O Campeonato Brasileiro ordena pelos últimos critérios de desempate e vai voltando para os critérios anteriores. Se você usar a ordenação estável, você vai ter todo mundo ordenado segundo o total de pontos e todos os critérios de desempate. Entenderam a utilidade disso? Ou seja, você pode fazer uma meta-ordenação para sua aplicação, que em vez de você ficar comparando todo mundo em todos os campos ao mesmo tempo, você só precisa comparar um campo por vez e no final você vai ter todo mundo ordenado, ainda de forma rápida e efetiva. Tá certo? Então, ordenações que são estáveis. Tá certo? Temos 3 ordenações estáveis. A Counting Sort, que nós vimos hoje, o Merge Sort e o Insertion Sort. Essas são 3 ordenações
estáveis. Ou seja, em caso de empate, elas naturalmente colocam quem vem antes no array à frente. Tá bom? Entendidos? Aham. Há alguma dúvida? Não? Então, no caso, professor, o critério de seleção dessas que são estáveis é basicamente a posição que ela já vem no array. Quem vem antes. E essa que não é estável, ela vai pegar outros fatores para poder ordenar Pode melhor. fazer isso e pode não fazer. Se você lembrar do Insertion Sort, você sorteia um elemento, menores para um lado, maiores para o outro, ele não se importa muito para onde é que vai os empates. Né? Então, o ordenação para o Quicksort não faz isso. Em contrapartida, o Merge Sort faz. Razão pela qual ele é utilizado em Python e em Java como ponto sorte. Porque aí vocês podem fazer um counting sort com um dado mais complexo mais facilmente usando ele. Entendido? Pronto. Sexta-feira nós temos prova. Nós vamos começar a prova de 8h30 e vamos até 10 horas, tá bom? 1h30 de prova. 8h20, pronto. Para o pessoal dar certo. Alguém não entendeu o assunto de hoje? Pedro? É isso? Eu vi agora sua mensagem, você não entendeu? Foi? Desculpe. Se eu gravar a aula, professor, eu Gravei. perdi os primeiros minutos que eu cheguei, ainda Gravei. bem, o ônibus atrasou. O pessoal me avisou que o pessoal de Guarabira estava na estrada, tinha um problema. Eu gravei a aula. Valeu, então. Kleber, o necessário. No mínimo necessário. Tá bom? Professor, vai ficar disponível ainda hoje? Hoje eu vou tentar ficar um pouco, eu vou dar uma olhadinha muito no Discord, tá bom? Eu vou fazer Beleza. a chamada agora e por enquanto vou parar a gravação e parar a aula mais cedo porque nós temos